Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. No que se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, nós vos pedimos, irmãos, não deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmeis por causa de alguma revelação ou carta atribuída a nós, afirmando que o dia do Senhor está próximo. Que ninguém vos engane de modo algum. Deus vos chamou para que, por meio do nosso Evangelho, alcanceis a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, portanto, irmãos, ficai firmes e conservai firmemente as tradições que vos ensinamos, de viva voz ou por carta. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou em sua graça e nos proporcionou uma consolação eterna e feliz esperança, animem os vossos corações e vos confirmem em toda boa ação e palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Se esta leitura tocou o seu coração hoje, não guarde essa graça apenas para você. Ao comentar ou compartilhar este conteúdo, o algoritmo entende que esta mensagem é importante e a entrega para mais pessoas que podem estar precisando de uma palavra de esperança agora. Vamos juntos levar o Evangelho a mais lares. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, há uma história que circula entre os antigos mestres espirituais do Oriente Cristão, os chamados Padres do Deserto. Um discípulo se aproximou de um ancião e perguntou: Mestre, como posso saber se estou verdadeiramente crescendo na fé? O ancião olhou para ele por longo tempo em silêncio e então respondeu com uma pergunta: Dize-me, filho, como está a parte de dentro da sua xícara? O discípulo ficou confuso. Mas o ancião continuou: Muitos lavam cuidadosamente a parte de fora de sua xícara, preocupados com o que os outros verão. Mas se a parte de dentro está suja, o que você beber de nada lhe servirá. Esta pequena história, simples em sua forma, mas profunda em seu conteúdo, é o coração da mensagem que Jesus nos traz hoje no Evangelho de Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciastes o que é mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Estas são palavras duras, diretas, sem rodeios. Jesus não está usando diplomacia neste momento. Ele está usando o bisturi da verdade para expor uma ferida profunda que estava corroendo a vida espiritual de seu povo. E se somos honestos conosco mesmos, esta ferida não ficou restrita ao século I. Ela continua pulsando com surpreendente familiaridade em muitos corações e comunidades cristãs até hoje. Mas antes de nos debruçarmos sobre o desafio de Jesus, precisamos compreender o contexto. Os fariseus não eram pessoas maliciosas ou deliberadamente hipócritas na maioria dos casos. Eram, na verdade, homens profundamente religiosos comprometidos com a observância da lei de Moisés. Eles eram o grupo mais dedicado ao estudo e cumprimento das Escrituras em seu tempo. Tinham desenvolvido um sistema elaborado de interpretação e prática religiosa. O dízimo, por exemplo, era uma obrigação sagrada. E eles cumpriam com uma precisão quase matemática, contando cada folhinha de hortelã, cada sementinha de cominho.
Este era um nível de dedicação que poucos entre nós conseguiríamos replicar. Então, qual era o problema? O problema estava naquilo que havia ficado para trás nesta busca pela perfeição exterior. Como um arquiteto que projeta uma fachada deslumbrante, mas esquece de construir alicerces sólidos, os fariseus haviam construído uma religiosidade externa impecável sobre um fundamento interno frágil. Jesus usa uma imagem que todos em sua audiência podiam compreender imediatamente: o copo e o prato. Limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Esta metáfora é genial em sua simplicidade. Todos nós conhecemos a diferença entre uma xícara que parece limpa por fora, mas está suja por dentro. Ninguém gostaria de beber de uma xícara assim, não importa quão polida seja sua superfície exterior. Da mesma forma, uma vida espiritual construída apenas sobre práticas externas, sem a correspondente transformação interior, é como aquela xícara suja por dentro. Pode impressionar aos olhos humanos, mas não satisfaz a sede da alma, e certamente não agrada ao Deus que vê o que está oculto. Mas Jesus não para na denúncia. Ele oferece também o caminho da restauração. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que o exterior também fique limpo. Note a sabedoria desta instrução. Jesus não está dizendo que a parte exterior não importa. Está dizendo que a verdadeira transformação começa de dentro para fora, não o contrário. Esta verdade tem implicações profundas e práticas para a nossa vida de fé. Quantas vezes nos preocupamos mais com a aparência de nossa religiosidade do que com a realidade de nossa transformação interior? Quantas vezes cumprimos os rituais externos da fé, mas deixamos intactas as áreas sombrias do nosso coração, onde habitam o ressentimento, a inveja, o orgulho, a desonestidade? É aqui que a primeira leitura, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, nos traz uma perspectiva complementar e igualmente poderosa. Paulo está escrevendo para uma comunidade ameaçada pela confusão e pelo engano. Havia aqueles que anunciavam falsas doutrinas, que afirmavam que o dia do Senhor já havia chegado, lançando a comunidade em um estado de agitação e desorientação. Paulo os chama de volta à solidez, à firmeza, ao que é essencial. Permanecei firmes e conservai as tradições que vos ensinamos. Mas mais do que simplesmente apelar para a tradição, Paulo fundamenta seu apelo no amor de Deus e na ação do Espírito Santo. Deus vos escolheu como primícias para a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Que revelação! A autenticidade da vida cristã não vem de nossos esforços de polir nossa fachada religiosa, mas da obra do Espírito Santo em nós. É o Espírito que nos santifica, que transforma o interior da nossa xícara, que renova nossas mentes e corações. Paulo então ora por esta comunidade com palavras que deveriam ser nosso bálsamo e nossa âncora. O próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu por sua graça uma consolação eterna e uma esperança feliz, consolem os vossos corações e os confirmem em toda obra e palavra boa. Consolação eterna, esperança feliz. Que contraste com a ansiedade e a agitação que caracterizavam os tessalonicenses confusos. E que contraste igualmente poderoso com a tensão e o vazio que caracterizam uma religiosidade apenas exterior. Quando a parte de dentro da nossa xícara está limpa, quando permitimos que o Espírito Santo opere em nossas profundezas, encontramos exatamente isso. Consolação que não depende das circunstâncias externas, esperança que não é abalada pelos ventos das falsas profecias ou das confusões do mundo. Meus queridos irmãos e irmãs, o desafio que estas leituras nos apresentam é ao mesmo tempo simples em seu enunciado e profundo em sua exigência. Não basta parecer bons. É necessário ser bons. Não basta cumprir os rituais externos da fé. É necessário permitir que a fé transforme o mais íntimo do nosso ser. Mas atenção, isto não é um chamado ao perfeccionismo ou à autocondenação. Não é um convite a nos olharmos no espelho espiritual
com um olhar crítico e demolidor. É, antes de tudo, um convite à honestidade e à abertura. A coragem de dizer: Senhor, aqui está minha xícara. Sei que a parte de fora está mais polida do que a de dentro. Limpa-me, transforma-me, santifica-me. E aqui está a boa nova que transborda de ambas as leituras de hoje. Deus é capaz e desejoso de fazer exatamente isso. Ele não nos pede que nos limpemos sozinhos, como se fôssemos capazes disso por nossa própria força. Ele nos oferece o Espírito Santo, o grande agente da transformação interior. Este Espírito, que Paulo descreve como o agente da santificação, é o mesmo que Jesus promete enviar após sua ressurreição. É o Espírito que habita em nós, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nos guia à verdade toda inteira. A questão então não é se Deus pode nos transformar por dentro, mas se estamos dispostos a abrir as portas do nosso coração e permitir que Ele entre nos cômodos que cuidadosamente mantemos fechados. Os cômodos do orgulho ferido, da amargura não resolvida, da cobiça disfarçada, do julgamento disfarçado de zelo religioso. Pensem em uma casa antiga que foi renovada apenas na fachada. A pintura externa é nova e brilhante, as janelas reluzem ao sol, o jardim está impecavelmente cuidado. Mas os alicerces estão rachados, as paredes internas estão tomadas pela umidade, a estrutura fundamental está comprometida. Uma tempestade suficientemente forte pode trazer tudo abaixo. É assim que Paulo descreve aqueles que são enganados pelas falsas doutrinas, aqueles que não estão firmemente enraizados na verdade interior do Evangelho. São como casas de fachada bonita, mas sem solidez estrutural. Por outro lado, a pessoa cujo interior foi transformado pelo Espírito Santo é como uma casa construída sobre rocha sólida. Pode não ter sempre a fachada mais impressionante, pode não ganhar os prêmios de aparência do bairro espiritual, mas quando as tempestades vierem, e elas sempre vêm, ela permanecerá de pé. Irmãos e irmãs, a firmeza da qual Paulo fala, a capacidade de resistir ao engano e à confusão, não vem da rigidez exterior, mas da solidez interior. Vem de uma vida de oração genuína, de uma relação honesta e contínua com Deus, de uma disposição para deixar que Ele trabalhe nas profundezas do nosso ser. E quanto à justiça, a misericórdia e a fidelidade que Jesus menciona como os elementos mais importantes da lei. Estes não são externos, como o dízimo da hortelã e do cominho. Eles nascem do interior. Não se pode forçar a misericórdia de fora para dentro. Ela brota quando o coração é tocado pela misericórdia de Deus. Não se pode construir a fidelidade como se constrói uma parede de tijolos. Ela floresce quando estamos enraizados na fidelidade de Deus para conosco. A justiça que Jesus pede não é a justiça fria e calculista dos fariseus, que media cada folhinha de hortelã com precisão milimétrica enquanto explorava os mais pobres. É a justiça que nasce do amor, que enxerga no rosto do outro a face de Cristo, que se recusa a tratar pessoas como meios para um fim. Deixem-me então fazer uma pergunta direta a cada um de vocês e também a mim mesmo. Como está a parte de dentro da sua xícara? Não a parte que os outros veem, não a performance religiosa que apresentamos publicamente, mas o interior, o lugar secreto onde habitam nossos pensamentos mais íntimos, nossas motivações mais profundas, nossos desejos mais verdadeiros. Se há sujeira ali, não há razão para desespero. Há razão para a honestidade e para a oração. Há razão para nos aproximarmos de Cristo, como tantos no Evangelho que vieram a Ele em sua necessidade, e dizer simplesmente: Senhor, purifica-me. E se nos sentimos confusos, desorientados pelas muitas vozes que proclamam diferentes versões do Evangelho, como os tessalonicenses que chegaram a pensar que o fim do mundo já havia chegado, lembremos das palavras de Paulo: permaneçamos firmes no que é essencial. Não na rigidez do fariseu que conta grãos de cominho, mas na solidez daquele cujo coração está enraizado no amor de Deus. Hoje, ao terminarmos esta celebração eucarística, recebemos o próprio Cristo em nossas mãos e em nossos corações. Que este encontro não seja apenas um gesto externo, mas um ritual cumprido,
mas uma obrigação satisfeita. Que seja o momento em que dizemos ao Senhor: entra nos cômodos fechados do meu coração. Limpa o interior da minha xícara. Transforma-me de dentro para fora. Que possamos sair daqui não apenas com a fachada polida de pessoas que cumpriram suas obrigações religiosas dominicais, mas com o coração renovado, a mente confirmada na verdade e a vida orientada para a justiça, a misericórdia e a fidelidade que o Senhor tanto deseja de nós. Que o Deus de toda consolação e esperança confirme nossos corações e nos estabeleça em toda obra e palavra boa, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Deixe aqui nos comentários o seu amém ou o seu pedido de oração. Nossa comunidade é um espaço de intercessão e, ao interagir com o vídeo, você ajuda o canal a crescer para que possamos continuar nossa jornada diária pela palavra. Que Deus abençoe sua generosidade em nos ajudar a espalhar a luz de Cristo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.